Pessoal, boa tarde a todos que estão presentes aqui nessa sala online. Esse webinário é uma iniciativa do Sereste Betim, para atender a nossa demanda de capacitação de toda a rede de atenção primária à saúde e da rede SUS, tanto do município de Betim, quanto dos municípios da nossa área de abrangência. Então, eu dou boas-vindas a todos vocês, desde já agradeço a participação. Eu sou Mayra, sou fisioterapeuta do Sereste, e hoje nós teremos a participação, então, do nosso médico, nosso querido médico do trabalho, doutor Sávio, que fará, então, a explicação e fará a apresentação para a gente. E também nós temos a participação da nossa querida gerente do Sereste, a Elizabeth, que ela vai fazer a abertura dos nossos trabalhos. Então, boa tarde a todos, boa tarde de estudo para todos nós. Obrigada. Mayra, obrigada. Eu acho que você já fez a abertura aí, mas assim, então, boa tarde a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos, né, ao nosso webinário sobre o PAI. Mayra já me apresentou, então eu sou Elizabeth, eu estou aqui na gerência do Sereste, né? Gostaria também de justificar a ausência da nossa diretora, que é a Ariane. Hoje ela está em uma outra agenda nesse mesmo horário. E, como a Mayra disse, a gente nós vamos passar uma hora aqui de conversa com o nosso médico, o Dr. Sávio, que é médico do trabalho, vai ser nosso palestrante. E, de antemão, já agradecer, né, o Dr. Sávio por aceitar esse convite, aceitar esse desafio para a gente conversar um pouco sobre o que o fluido pode trazer de mal para a vida das pessoas. Então, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Convido o Dr. Sávio para dar início aos trabalhos, Dr. Sávio. Obrigado, Beth. Boa tarde, gente. Então, vamos começar. Mayra, você coloca aí para nós a apresentação. Eu vou contar com o apoio da Mayra aqui. Todo mundo vendo? Tá ok, Sávio, para você? Para mim está ótimo. Muito bem. Bom, eu acho que quase todos vocês devem me conhecer, né? Porque eu acho que quem não me conhece, meu nome é Sávio, eu sou médico do trabalho do Sereste. Eu costumo brincar desde que o meu cabelo era preto, então isso já tem bastante tempo, né? São 29 anos aí trabalhando no Sereste. Mas eu sou médico do trabalho de formação. Eu me formei lá na UFMG e já dentro da minha época de estudo ali, eu me dediquei muito à saúde pública e dentro da saúde pública me apaixonei pela medicina do trabalho e estou aí até hoje nessa atividade, exercendo tanto dentro do sistema público quanto como médico do trabalho de empresas também, né? Hoje a gente não vai poder contar com a presença da Maria Inês, que é a fonoaudióloga nossa, que poderia dirimir dúvidas aqui mais técnicas em relação principalmente aos exames. E, infelizmente, a gente não vai poder contar com ela por uma questão de saúde. Então, assim, se tiver alguma questão mais técnica de execução de exames ou de explicação do exame que vocês queiram e eu não possa responder dentro das minhas limitações, eu recolho a dúvida e transmito o mais rápido possível para vocês, tá bom? Muito bem. Vamos lá, Mayra. Eu gosto sempre de começar explicando que a gente não pode deixar nunca de lembrar, pode passar, Mayra, que toda doença ocupacional é prevenível. Toda doença é prevenível, ela não tem que acontecer. Assim como os acidentes de trabalho não tem que acontecer, que são todos preveníveis. E isso diz sim em relação ao tipo de valor que se dá para a segurança e saúde do trabalhador dentro da sociedade que a gente tem atualmente, que teve a vida inteira, na verdade, né? Essa questão aí do lucro a qualquer custo, principalmente em cima do custo do não gasto com as condições de trabalho, melhoria da segurança e da saúde. Pessoal, desligar o microfone, por favor. Eu tenho um microfone aqui que está me... Oi? Desligou? Deixa eu fazer a mensagem. Vai que um dia eu preciso aplicar um odol. Desligou? Beleza. Bom,
Então, sim, isso diz respeito, sim, à questão, à eterna luta entre capital e trabalho, entre a questão, e eu vejo isso todos os dias, né? Eu vejo empresas que às vezes gastam aí 300 mil reais numa prensa nova, mas não vai gastar 3 mil reais para enclausurar essa prensa e impedir que a pessoa fique surda. Não vai acontecer. Vejo isso sempre. Pode passar, Mayra. E a gente deve também sempre lembrar que toda doença ela é multifatorial, né? Ela não é simplesmente você tem um agente e tem um indivíduo susceptível e por isso ocorre a doença. Não, tem que existir uma série de condições e de fatores que permitam que isso venha a acontecer. Ou seja, falo sempre, se a gente tem tuberculose não é porque entrou em contato com bacilo da tuberculose, é porque entrou em contato com bacilo da tuberculose em condições de saúde, moradia, em condições de acesso a serviços de saúde, em condições de nutrição, que propiciaram esse adoecimento pela tuberculose, né? Então, é mais ou menos dessa forma, quando a gente fala sobre as condições sociais que levam ao adoecimento, né? Aqui a gente vê, por exemplo, assim, a saúde da pessoa, assim como o adoecimento, eles dependem, claro, tem relação com a idade, com o gênero, com fatores hereditários, com o estilo de vida dos indivíduos, se é mais sedentário, não é, e por aí vai, né? Com a questão das redes sociais e comunitárias de apoio, né, e familiares de apoio a esses indivíduos, e todas aquelas condições de vida e de trabalho, né, a educação, a questão de alimentação, de nutrição, de acesso a emprego, a bens e serviços, né, relacionados à saúde sociais, às condições de habitação, e correndo por fora disso tudo, claro, as condições econômicas, socioeconômicas, políticas, culturais, ambientais de um município, de um estado, de um país, de um planeta, né? E a perda auditiva induzida pelo ruído é muito interessante porque ela encaixa muito bem nisso tudo e exemplifica muito bem, né? A gente sabe, por exemplo, nas características individuais, né? Que a partir dos 40 anos a gente já começa a perder alguma coisa, principalmente nos agudos, a gente já perde um pouco da audição em agudos, que é muito mais frequente a perda auditiva em homens do que em mulheres, principalmente induzida pelo ruído, em função de uma exposição maior, acredita-se, né, a ruído no correr da vida, né? A fatores hereditários, né? Eu, por exemplo, já tenho um problema auditivo, né? Eu já uso aparelho auditivo e tudo mais, porque simplesmente na minha família, todas as pessoas, o meu fenótipo, que é o da minha mãe, da família de minha mãe, todos nós temos problemas de audição. A partir dos 55 já está todo mundo usando aí aparelhos auditivos e por aí vai, né? E o estilo de vida também, né? De que forma que a gente se expõe a isso, seja no lazer, socialmente, seja, quer dizer, no nosso dia a dia lá, se a gente agride mais ou menos a nossa audição, né? Isso tem a ver com as condições de vida e de trabalho? Claro que tem. Um ambiente de trabalho ruidoso vai lesar o ouvido da pessoa, mas isso tem a ver com a educação também, né? Porque se a pessoa tem boa formação, boa informação, né? E aprende a responsabilizar-se por si mesmo, o que às vezes é difícil, principalmente aqui no nosso país, né? A gente acha que sempre alguém tem a responsabilidade para nós. O médico é que é responsável em resolver minha diabetes, né? Não sou eu que sou responsável em controlar adequadamente minha dieta, minha nutrição, fazer uso dos medicamentos adequados ou não. Se eu não estou muito bem, não interessa o que está acontecendo. O problema é do médico que não está cuidando bem da minha diabetes. A gente está sempre terceirizando o nosso cuidado. Isso passa pela questão da educação. Mas também passa a perda auditiva induzida pelo ruído, ototóxicos, perceberam? Então, a gente tem problemas com agrotóxico, que é ototóxico, né? As questões de serviços sociais de saúde, se a gente tem acesso mais fácil aos serviços de saúde, com certeza a gente vai ter diagnóstico mais precoce e evitar o agravamento. Até a questão de desemprego. Se você tem a questão de desemprego está em alta, então isso significa que você vai ter também um acesso, para poder sobreviver, você vai ter que aceitar condições de trabalho que são bem mais insalubres e tudo mais, e o ruído é a última coisa a se pensar em termos de insalubridade quando se trata de pequenas empresas, né? Por aí vai. Bom, até mesmo habitação. Quando você pensa em habitação, você pensa, bom, temos as pessoas morando em condições em cidades mal planejadas,
em que vai abrindo cada vez mais avenidas, ruas cada vez mais barulhentas e as pessoas morando cada vez mais perto do ruído. Então, imagina, né? A gente tem todas essas condições aí. E um país que não tem políticas públicas e que não preza pelas políticas públicas para se proteger o trabalhador de todos esses riscos, obviamente vai ter muito mais gente exposta. Então, isso também diz em relação às macrocondições socioeconômicas, políticas e tudo mais. Perceberam essa multicausalidade, essa multifatorialidade para tudo, mas principalmente aqui no nosso caso, para as perdas auditivas induzidas pelo ruído ou perda auditiva ocupacional. Né? Pode passar, Mayra. E quando eu falo de trabalhador, vamos lembrar aqui, né, mais uma vez, que trabalhador para nós é toda pessoa que exerce uma atividade de trabalho, independente de estar inserido no mercado formal ou informal, inclusive na forma de trabalho familiar ou doméstico. Então, estou falando de todo mundo que trabalha. Uma criança que está vendendo bala no sinal de trânsito ali, com ruído acima de 80 decibéis ali, essa criança está em situação de trabalho. Né? Uma senhora dona de casa que está ali trabalhando, costurando ali para vender coisas, artesanato para fora, é uma pessoa trabalhadora para nós da mesma forma. Pode ser formal, informal, contribuir ou não com o INSS, do jeito que for, está vendendo a sua força de trabalho, a sua habilidade, seu talento, a sua energia em troca de algo, da compensação de terceiros. Isso aí, então, é para nós uma perda, para nós, então, um trabalhador. Tá? Pode passar? Então, agora, a gente já consegue, então, a partir daí, a gente consegue conversar, então, começar a conversar sobre PAIR. Em primeiro lugar, tem 1 milhão de denominações para isso. Né? A primeira coisa, quando eu falo PAIR perto de um fonoaudiólogo, a primeira coisa que ele fala, não é PAIR, é PAIMPSI. Né? Mas por que eu vou eu vou sempre me referir a essa perda auditiva aqui como PAIR? Porque ela é o que está presente nos nossos protocolos, é o que está presente no Ministério da Saúde. Tá? Mas ela quer dizer a mesma coisa do que uma perda auditiva induzida por nível de pressão sonora. Ela não quer dizer a mesma coisa que surdez profissional, isso era falado muito antigamente lá. Por que não é adequado? Porque não leva à surdez. Verdade. A perda auditiva induzida pelo ruído, ela não leva a um grau de surdez, por mais tempo que você fique exposto. Ok? Na esmagadora maioria das vezes. Né? Tem as raríssimas exceções aí. Né? Pode ser também chamada de perda auditiva induzida por ruído ocupacional. É bom, mas não é muito bom, porque existem outras perdas auditivas que não são provocadas pelo ruído e estão no local de trabalho, como as pessoas com exposição a solventes, exposição à vibração, tem outros produtos agrotóxicos, por exemplo. Né? Então, eu sou muito favorável a chamar de perda auditiva ocupacional, porque aí engloba tudo. Né? Mas aqui, como o principal risco, de longe, né, o principal risco que existe é o ruído, então nós vamos manter o PAIR mesmo, é o que está no protocolo, é o que está tanto no protocolo quanto na fala corriqueira aí entre os profissionais. Tá bem? Então, pedir essa licença poética aí para manter PAIR como a nossa referência aqui. E ela, então, é uma diminuição gradual, ela acontece aos poucos da acuidade auditiva, decorrendo da exposição continuada e progressiva a níveis elevados de pressão sonora, de vibração, né? Transformada em som para nós. Né? Então, ela é gradual. Às vezes é necessário que a pessoa tenha em torno de 5 anos de exposição, 10 anos de exposição, para que ela se manifeste ali com toda a sua, com todas as características. Né? E por que a gente falar disso? Porque esse, gente, é o risco mais frequente nos ambientes de trabalho. Ele é mais frequente até do que muitos e muitos riscos ergonômicos. Né? E acredita-se que em torno de 25% dos trabalhadores expostos a ruído, eles possuem algum grau de perda auditiva. Você imagina. Né? Então, é o agravo mais frequente, é o agravo, um dos agravos mais frequentes, é o risco mais frequente e é dos menos notificados no SINAM. E esse aí é um problema que a gente vai ter que conversar daqui a pouquinho. Próximo. Muito bem.
Agora, eu chamo a atenção de vocês, é porque a gente geralmente não direciona uma anamnese, não é isso? Para que a gente não fique ali sugestionando o paciente. No caso de perda auditiva induzida pelo ruído, a gente precisa direcionar. Então, se a pessoa chega para nós e fala, eu estou com uma dor de cabeça que não melhora, ou eu estou sentindo um zumbido, ou então eu estou com um quadro de irritação muito grande, eu estou com dificuldade para ouvir, às vezes eu sinto que meu ouvido está meio entupido, né? Aquela sensação de plenitude, estou ansioso demais, tudo mais, lembre de perguntar, no seu trabalho, tem barulho? E se tem barulho, se ele está exposto a ruído, pergunte como é que ele faz para se proteger. Mas, independente do que acontecer, minha primeira dica para vocês todos, médicos, peça audiometria. Peça uma audiometria desse cara. Tá? Nós vamos conversar sobre a interpretação dela ali rapidinho, tá? Daqui a pouco. Mas peçam a audiometria. O paciente nunca se lembra, e nem a gente, de pensar que o ruído pode estar provocando uma gastrite, um aumento de pressão arterial que não melhora, que a gente insiste com medicação, a coisa não vai melhorando. E isso tudo aí são efeitos do ruído, são efeitos não auditivos do ruído. Ok? Próximo. Então, só lembrando aqui que o ruído, quando eu falar ruído, do que eu estou querendo falar? Eu estou querendo falar de um fenômeno físico, que é uma vibração transmitida por um meio elástico, no caso, o ar, e que vai ser audível por nós, né? Com características indefinidas de uma vibração de pressão e frequência desarmonicamente misturadas entre si. Então, é vibração que vem pelo ar, né? Transmitido de molécula a molécula pelo ar, né? E essa vibração aí tem uma onda, né? Tem essa frequência ali, mas é completamente desarmônico, né? Dentro da psicoacústica, até se separa muito isso. O som é usado para descrever sensação prazerosa. E o ruído é usado para descrever sons indesejáveis ou desagradáveis. O ruído é aquilo que está te desagradando. Claro que isso é carregado de imensa subjetividade. Mas, por outro lado, isso tirou a minha culpa como músico que sou, né, de não gostar de funk. Porque o funk, para mim, chega para mim, dentro da minha subjetividade, como um som indesejável e desagradável. Então, para mim, é um ruído e eu não preciso mais sentir culpa disso. Vamos passar. Próximo, Mayra. Bom, e lembrando também um pouco da anatomia e da fisiologia da audição, né? Sendo bem raso, né? Só daquilo que a gente vai precisar saber, né? Então, a gente tem a orelha externa ali, né? A nossa orelha ali, ela é uma antena parabólica, né? E que, junto com o conduto auditivo externo, vão funcionar como amplificadores do som que a gente está captando, dessas vibrações que a gente capta, né? Essa vibração chega até a membrana e vai na membrana timpânica, e a membrana timpânica, então, vai vibrar. Ela está ligada a 3 ossículos que se articulam entre si, o martelo, a bigorna e o estribo, e o estribo, então, está ligado à janela oval, entrando em contato, então, com a cóclea. Dentro da cóclea, a gente tem a endoninfa, então, essa energia toda que vem pela vibração do ar, a partir do estribo ali movimentando, ele vai pegar essa energia e transportar essa energia para meio líquido, que é a endolinfa. E a endolinfa vai movimentar, mobilizar as células do órgão de corte, que tem cílios. E ela, passando por esses cílios aí, então, vai movimentar os cílios e o órgão de corte já consegue decodificar alguma coisa. E, a partir daí, os cílios e o órgão de corte ali vão transformar essa vibração, essa energia que chega para ele em meio líquido, vai transformar isso em energia elétrica e vai ser levado pelo nervo acústico até o cérebro, que então vai tomar a consciência disso. É por isso que eu costumo falar que a gente ouve com todo o aparelho auditivo, mas a gente escuta com o cérebro, né? Tudo bem? Passemos à frente, vamos lá. E a cóclea é dessa forma que ela funciona. Os órgãos de corte estão todos ali distribuídos nela, na verdade, em 2 camadas, né? Estão todos distribuídos nela. E na parte mais externa da cóclea, a gente tem a captação de todos os sons mais agudos. E à medida que a gente vai entrando para dentro desse caracol,
a gente vai tendo, então, a percepção dos sons mais graves, né? Por que eu estou falando isso? Porque o som consegue destruir o que está no começo. Nem tanto no comecinho, que são 8.000 Hz, mas ele começa a destruir os cílios dos órgãos de corte, e isso é irreversível, ali por volta de 6.000, 4.000 Hz, 3.000 Hz. Ali é onde o bicho pega, tá certo? Então, é destruindo as células capazes de observar mais os sons agudos, tá? Próximo, Mayra. Muito bem. E aí, então, mais uma questão conceitual, antes da gente passar para o acompanhamento propriamente dito, né? Então, a gente tem a perda auditiva induzida pelo ruído, que a gente já colocou, está tudo bem, né? Mas pode existir algumas coisas que alteram a nossa audição e que não são exatamente uma perda auditiva induzida pelo ruído, que acontece insidiosamente e tudo mais, né? A mudança temporária de limiar. Essa aí é uma mudança que dura algum tempo e melhora depois. Essa vocês sabem muito bem. É só ir no show do Tiaguinho e ficar bem na frente do palco lá no Mineirão. Quando você chegar em casa, você vai falar, olha, isso é uma mudança temporária de limiar, porque você vai perceber ali um zumbidozinho, vai ter uma dificuldade de ouvir sons mais baixos, mas que isso, aos pouquinhos, vai voltando ao normal no correr das horas, né? Então, essa é a mudança temporária de limiar. Já o trauma acústico, não. Esse aí é aquela pancada que dá, que normalmente o paciente fala para nós. Depois que estourou aquele foguete perto do meu ouvido, ou depois que deram um tiro ao lado do meu ouvido, né? Ou que teve uma explosão qualquer ao lado do meu ouvido, eu tive, a partir daquele momento, eu não consigo mais ouvir, eu tenho uma dificuldade enorme de ouvir. Então, isso aí é uma exposição súbita a um som muito alto, repentino, único, instantâneo, e que pode haver uma ruptura da membrana do tímpano e também, ou desarticular mesmo as cadeiazinhas lá, os 3 ossículos que estão lá ligados entre o tímpano e entre o tímpano e a janela do estribo lá, né? Ok? Tá bom, e a cóclea. Vamos lá, próximo. Então tá, então só para vocês terem uma ideia disso, porque nós vamos falar de audiometria, a gente precisa ter uma ideia mais ou menos do que a gente está medindo, né? Todo a altura, o volume do som, ou seja, a intensidade da pressão sonora dessa vibração, a intensidade dela, é medida em decibéis. Essa é a escala, né? Então, você tem 10 decibéis, é uma pessoa dormindo do seu lado com uma respiração tranquila, você consegue ouvir, né? Uma pessoa conversando com você a 1 metro de distância, são 50 decibéis. Um restaurante movimentado já tem 70 decibéis, já é difícil, às vezes, falar ao telefone, né? Uma música alta dentro de um ambiente, de um show, por exemplo, pode chegar a 100 decibéis e o barulho, então, já fica bem mais ensurdecedor, né? E um avião decolando, por exemplo, com um risco alto de surdez, chega em torno de 130, 140 decibéis, né? E a gente já tem o sentimento de dor à audição quando atinge ali em torno de 120 decibéis, tá bom? Bom, próximo. E é por isso que a legislação brasileira, quase todos os países é da mesma forma, né, define o tempo de exposição possível. Então, é colocado que a 85 decibéis de ruído, a pessoa poderia ter um máximo de exposição de 8 horas por dia. E à medida que isso vai aumentando, vai diminuindo o número de horas, né? Toda vez que a gente fala em decibéis, a gente está falando de uma escala logarítmica, tá, gente? Então, por exemplo, eu posso ter uma máquina produzindo 80 decibéis. Se eu colocar uma outra máquina produzindo 80 decibéis, eu não vou ter 160 decibéis. Vai subir apenas 3 decibéis aqui, tá certo? Então, 80, com mais uma máquina que produz 80, o resultado disso vai ser 83 decibéis. O que parece pouco, mas na verdade é muito, porque isso já pode determinar a surdez de uma pessoa mais susceptível, né? Ok, vamos lá? Então, quais são as características da PAIR? Aí já vamos entrar direto assim, na PAIR mesmo, no que a gente tem que observar quando a gente está no atendimento. Ela sempre é insidiosa, ela sempre vai começar muito lentamente. Então, assim, a gente consegue falar de PAIR numa pessoa que fala, que protege mais ou menos o ouvido e está exposto a um ruído e tudo mais,
a gente consegue entender Pair a partir de uns 5 anos, são 5, 10 anos de exposição, né? Agora, ela é sempre neurosensorial, ou seja, ela nunca é condutiva, ela não tem nada impedindo a transmissão do som até a nossa orelha interna. O problema é neurosensorial, acontece lá na orelha interna, lá na transformação desse estímulo que vem pela água, dessa vibração que vem pela endoninfa, né, pelo líquido, nessa transformação dele em um estímulo elétrico, tá certo? Lá na cóclea, né? E uma vez instalada, essa é irreversível, não tem como corrigir, porque a gente não vai recuperar os cílios das células do órgão de corte, né? E geralmente é bilateral, geralmente atinge os 2 ouvidos, mas isso não é obrigatório. Com frequência, eu pego, às vezes, um lado só e acabo encaminhando para a nossa otorrino de referência, e né, uma das nossas otorrinos, que é uma grande parceira, a doutora Isneli, eu encaminho para ela e ela me responde, Sávio, perda auditiva induzida pelo ruído unilateral. E eu falo, caramba, então tem mesmo. Né? Porque um ouvido, às vezes, é muito mais suscetível, do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista anatômico, às vezes ele é muito mais suscetível do que o outro. Isso é raro, né, gente? Isso não é o frequente. Então, é quase sempre bilateral, né? Outra coisa, a progressão cessa com o fim da exposição ao ruído intenso. É isso. Eu não consigo conceber, como médico do trabalho de empresa, que um médico do trabalho vá considerar inapto a um trabalhador que chegou lá e tem uma alteração auditiva provocada pelo ruído, e porque tem ruído na fábrica, você não vai permitir que a pessoa trabalhe ali. Por que não? Porque se ele proteger bem o ouvido e a minha empresa se preocupar com isso, em reduzir, em mitigar a emissão do ruído na fonte, então eu não tenho risco de aumentar a perda auditiva, porque eu parei a progressão, porque eu parei a exposição ao risco intenso. Então, quando eu faço isso, se eu considero inapto um paciente desse, então é porque eu não confio nem mesmo na prevenção que a minha empresa está fazendo. Isso não é correto, na minha opinião. Bom, mas acontece, né? E quase nunca vai produzir uma perda auditiva profunda, quase nunca. Nos sons mais graves, ela nunca vai passar de 40 decibéis de perda. O normal é até 25, né? Nunca vai passar de 40. E nos sons mais agudos, nunca vai passar de 75. Rarissimamente passa de 75, né? E essas perdas mais precoces, então, como eu disse, acontecem em 3.000 Hz, principalmente 4.000 Hz e 6.000 Hz. É quando a gente pega a audiometria e está lá escrito assim, configuração em entalhe em 4.000 Hz. Essa configuração em entalhe, que lá no meu tempo de formado, lá de formatura, a gente chamava isso de gota acústica, não se fala mais assim, que ela parecia que pingava mesmo ali embaixo e voltava ao normal no gráfico, né? Então vai atingir o nível máximo em 10 a 15 anos e tende a não progredir mais além disso, tá? Pode passar, então essas são as características da Pair. Se a gente aproximar disso aí, em qualquer caso, é altamente suspeito, correto? De uma perda auditiva induzida pelo ruído. E quais são os sintomas auditivos de Pair? E aí eu peço atenção para vocês agora para os sintomas tanto auditivos quanto extra-auditivos, porque às vezes a gente deixa isso escapulir quando a gente está atendendo um paciente, né? Primeiro, do zumbido. O zumbido ele é a queixa de zumbido, acontece em mais ou menos 1/3 dos portadores de perda auditiva induzida pelo ruído. Em mais ou menos 1/3. Mas começa, em que momento isso começa, se é mais no início, no final, isso aí é muito pouco claro. Porque você pode ter zumbido acontecendo de várias formas diferentes, e a gente também não consegue medir isso nas audiometrias normais. Para vocês terem uma ideia, a audiometria ela consegue medir de 250 a 8.000 Hz, a audiometria convencional, né? Mas a gente ainda consegue escutar sons de 16 Hz lá embaixo, até 20.000 Hz lá em cima. A partir dele ali é ultrassom, e aqui para baixo vai ser infrassom. Então a gente não vai ouvir, realmente não vai ouvir mais nada, né? Então a pessoa tem essa questão do zumbido, tem essa intolerância aos ruídos, aos sons intensos, é realmente incômodo o som intenso. A sensação de plenitude auricular, aquela sensação que a gente tem quando está voando a 8.000 pés de altura e você percebe aquele incômodo ali,
né? Ou está viajando de carro numa serra e você percebe aquele incômodo no ouvido, essa sensação da plenitude auricular. Claro que vai ouvir pouco, tende a ouvir pouco com o passar do tempo, né? Começa a diminuir a compreensão da fala, ter o recrutamento de som, o que é terrível, porque a gente tem dificuldade para reconhecer o som. Né? Quando você está num local que tem várias fontes acontecendo, um restaurante movimentado, uma festa, por exemplo, a sensação que a gente tem é que o limiar fica muito próximo um do outro, do início de escutar com o máximo da irritabilidade. Aquilo, então, junta tudo como se fosse um balaio só. Então, naquela hora que a gente costuma falar, vocês devem ter algum parente que fala isso. Tem problema de audição. Quando eu chego numa festa, todo mundo conversando, a única coisa que eu faço é dar aquele sorrisinho e ficar concordando com tudo. A minha mãe morreu, rindo porque você não sabe nem o que o cara está dizendo. Né? E essa dificuldade, então, de reconhecer o som e de localizar a fonte sonora. Às vezes você acha que o som está vindo atrás, ele está vindo pela frente. Bora, Mayra. E os sintomas, então, não auditivos de PAIR, né? Você pode ter aquela queixa de cefaleia. A cefaleia, eu até não consegui entender se seria frontal, holocraniano, o que seria. Né? Esse aí eu fico devendo. A questão das vertigens podem acontecer em função da perda auditiva. Insônia, a pessoa fica no estado de alerta por mais tempo. Uma irritabilidade, uma excitabilidade, dificuldade de concentração, e isso tudo vai levando o cara a um isolamento social, vai levando a alterações circulatórias que podem acontecer pelo excesso, que aumenta muito a produção, a circulação das catecolaminas ali, de adrenalina e tudo mais, então você tem um aumento da pressão arterial, você tem aumento de problemas gastrointestinais, principalmente as dispepsias, acontecem muito na exposição a ruído, pode passar. Mas o ruído é, acima de tudo, um agente estressor, elevando o nível geral de vigilância pelas catecolaminas, aumentando o tônus muscular, reduzindo o relaxamento em repouso, agredindo o sistema límbico, com repercussões afetivas, sociais, perturbando o equilíbrio hormonal, inclusive com aumento da produção de corticosteroides, né, e alterações neurovegetativas que vão acontecer ali também. Isso tudo pela interação que acontece no hipotálamo. Então, o ruído é eminentemente um agente estressor. Então, isso é que é uma coisa, isso é interessante a gente falar, porque a gente pega, às vezes, o psicólogo, às vezes até o psicólogo do trabalho, né, ele pega e fala, nossa, mas tem um quadro aqui grave de estresse e tudo mais, mas ele não pensa na possibilidade do ruído como fator desencadeante, ou pelo menos bastante contributivo, para que isso aconteça. Né? E a gente precisa pensar muito nisso, no ruído, como um grande agente estressor, inclusive levando a quadros de ansiedade. Né? Ansiedade clássica, né? Não é essa ansiedadezinha, né, assim, que a gente tem do dia a dia, não. Bora. Vamos lá, Mayra. E lembrando a vocês, então, de novo, dos fatores agravantes, né? A suscetibilidade individual é uma delas, né? Como eu disse. No caso da idade, por exemplo, a gente tem ali, a partir dos 40 anos, a gente vai ver a audiometria um pouquinho mais na frente, mas a gente observa que a partir dos 40 anos a gente já começa a ter uma queda além dos 25 decibéis. Né? Com 60 anos já tem uma queda importante, 90 anos nem se fala. Eu tenho uma mãe de 94 anos, por exemplo, que é surda como uma porta, gente. Completamente surda, né? Mas com o uso do aparelho ainda consegue lá ouvir suas canções ainda, né? Mas isso é que é interessante, assim, as perdas vão acontecendo nos pontos mais agudos, né? Mais agudos. Então eu vou aproveitar essa imagem aqui e explicar para vocês a audiometria, correto? O que é audiometria? Simplesmente um gráfico. E ali a pessoa vai colocar para a gente várias frequências de som, desde os mais graves até os mais agudos, e vários volumes de som na vertical, correto? Então, frequência de som medido em hertz. Então, ali está medindo ali 250 hertz, 500 hertz, 1000 hertz, né? Que é 1 kHz, 2000, 4000, 6000, 8000. E o som mais grave, mais baixo para o mais alto, então ela começa ali de 0, tem até menos 5, na verdade, como eu disse, é tudo logarítmico, né? Então tem 0, tem 5, 10, 20,
40, 60, 80, 100 decibéis, né? Se passar de 100 decibéis e a pessoa não estiver ouvindo nada, ela está realmente surda, né? Não estiver ouvindo em nenhuma das frequências. Vocês perceberam, então? A pessoa vai brincando lá com a gente, a fonoaudióloga vai brincando com a gente. Som mais grave, mais baixo, um pouco mais alto, muito alto, e vai anotando nesse gráfico as nossas respostas, né? Aí vai mais agudo, aí pega um agudo lá, 4.000 Hz, e aí ela mede lá, vamos ver se com 5 kHz já está ouvindo. Não está não, vamos botar um pouquinho mais. 20 kHz, agora está ouvindo, ótimo. Então, vai colocando isso no gráfico. Pode passar? E os agravantes, então, continuando com eles, né, a exposição simultânea, ou também, ou somente, a vibrações e a produtos químicos. Né? Quais produtos químicos? Chumbo, mercúrio, chumbo tem muito na nossa região, né? Solventes, tolueno, xileno, estireno, tricloretileno. Então, a gente tem isso acontecendo, por exemplo, em frentista de posto de gasolina, está muito exposto ao benzeno e aos derivados de benzeno. Por exemplo, mais o ruído dos automóveis ali perto, que costuma passar de 70, 80 decibéis. Os asfixiantes, como o monóxido de carbono, e, como eu disse para vocês, os agrotóxicos aí também, no caso, os inseticidas organofosforados. Né? Pode passar? E lembrando também que muitas vezes temos a medicação ototóxica sendo utilizada, né? Como os antibióticos, como diuréticos, os anti-inflamatórios, os beta-bloqueadores, como o propanolol e seus similares lá, né, antimalárico, antineoplásicos, os contraceptivos orais e os medicamentos para disfunção erétil, esses que são usados, inclusive, até como recreação pela juventude aí e tudo mais, ele também tem se mostrado ototóxico, levando, inclusive, a quadros de zumbido com muita facilidade, por aí vai. Próximo. Bom, então tá lá. Como é que nós vamos avaliar PAIR? Chega o paciente e fala que tem alguns desses sintomas. E a gente então chega e fala assim, caramba, eu tinha visto o Sávio falar lá que os sintomas desse cara, esse problema de estômago que ele tem, essa alteração de pressão, essa irritabilidade que ele está com ela, o cara está falando até que tem até zumbido, isso pode ter a ver com barulho no trabalho. Quando você fala isso, você pensa assim, você fala, pô, vamos caprichar na anamnese desse cara. Então você pergunta para ele no correr da vida dele, com o que ele trabalhou, e se ele foi exposto a ruído nesses locais, e se ele protegia o ouvido com algum equipamento de proteção. Bom, então isso você já avaliou se ele teria esse fator de risco ou não. E quanto tempo isso tem, né? Como eu disse, é insidioso. Às vezes você tem aí 5 anos, 10 anos para começar a se manifestar sintomas na pessoa e tudo mais. Aí você vai, depois, na hora que você for examinar o cara, obviamente você vai partir para a otoscopia. Por que você vai fazer a otoscopia? Você vai falar, vamos ver se tem alguma coisa condutiva aqui nele, né? O que será que está acontecendo aqui? Será que ele está com uma rolha de cerumen que está trazendo esse problema dele de não conseguir ouvir bem? Será que o tímpano dele está íntegro? Será que eu consigo observar os ossículos lá no fundo e ver que eles estão mais ou menos como a gente espera que esteja? Ok? Bom, e aí então solicite audiometria. Solicite audiometria. Você pedindo audiometria tonal e vocal, sempre vai vir aqui pela via aérea e via óssea, que eu vou explicar já já. E eu sempre peço a imitanciometria, porque quando a audiometria tonal indica, olha, é neurosensorial, e a gente sabe que a perda auditiva induzida pelo ruído é 100% neurosensorial. Então, se for neurosensorial, eu falo, vamos provar que é mesmo? E aí eu peço a imitanciometria, que também é chamada de impedanciometria, e que tem dentro do seu corpo, são vários examezinhos juntos realizados ao mesmo tempo, mas que tem a timpanometria, que é fundamental para nós, quando a gente vê o gráfico dela. Pode passar? Muito bem. E aí, então, a gente vai fazer a audiometria. A audiometria ela é feita por 2 vias. Vocês já fizeram audiometria, vocês devem lembrar disso. Tem, primeiro, pela via aérea, colocando o fone, e depois pela via óssea, onde eles colocam aqui um emissor de vibração na nossa caixa craniana, né? Para medir a condução óssea. Então, a condução aérea ela vem pelo ouvido normalmente, da mesma forma que eu expliquei para vocês lá. E a condução óssea? Você põe a emissão direto na caixa craniana e ela vai transmitir essa vibração no sólido. Pensa bem, a gente já teve vibração aqui, vocês já perceberam isso, né? Vibração aérea, vibração pelo líquido, né, pela endonífera, e agora vibração no sólido da própria caixa craniana.
Essa transmissão, então, vai pelo sólido direto para a cóclea, direto para a endolinfa. E a endolinfa, mas tem também, como essa vibração acontece, né, na caixa toda, acaba indo um pouco também lá para o estribo, e o estribo também vai vibrar um pouquinho. Então, são essas duas vias ali da condução óssea, né? Ela é sempre um pouquinho menos intensa, menos precisa do que a condução aérea. Por quê? Já falei, porque pela condução aérea a gente tem a amplificação que acontece no ouvido externo, tanto na orelha quanto no conduto auditivo. Ok? Pode passar, Mayra. Então, aqui está a nossa audiometria. Essa aqui que vocês estão vendo é uma audiometria normal. Ela não é muito, aqui não está correta não, porque aqui está pegando só o ouvido direito. Por que a gente fala que é o ouvido direito? A gente mede na audiometria o ouvido direito, a gente representa ele na cor vermelha e com bolinhas. A gente vai marcando com bolinhas e depois liga elas para formar o gráfico. E o ouvido esquerdo é sempre com X e liga eles também. E esse colchete aí, esse maior e menor que você está vendo ali, que também pode ser representado por um colchete, isso aí é a condução óssea, correto? O que a gente está observando nessa audiometria maior aqui? A gente está observando que a gente está vendo só o ouvido direito, porque estão as bolinhas ali, num quase vermelho, né? Mas só as bolinhas, então ali está só o ouvido direito. E a gente está vendo ali que é a condução aérea, porque são as bolinhas ali, e a condução óssea, porque tem os colchetes ali acompanhando também. Correto? Bom, vocês podem observar ali que o traçado aéreo, assim como o traçado ósseo, da audiometria óssea, estão muito parecidos, e geralmente é muito parecido, às vezes com o ósseo em torno de 5 decibéis, não mais do que 10 decibéis, um pouco afastado dele. Isso é normal de acontecer. E todo o traçado tem que estar acima dos 25 decibéis, que está marcado aí com esse pontilhado aí, na horizontal. Vocês estão observando? Uhum. Tá tudo bem, gente? Até agora? Tudo bem. Beleza. Olha só. O que isso quer dizer? Quer dizer que, para se ouvir o som em todas as frequências, desde o mais grave até o mais agudo, a gente precisa aumentar muito pouco o volume, não é isso? O traçado está no máximo ali a 25 decibéis, estão observando? Então, quando o traçado está todo ele acima de 25 decibéis, para cima no gráfico, né? Para cima de 25 decibéis, bem lá em cima do nosso gráfico, quanto mais para cima, melhor é a audição, né? Então a gente observa nessa audiometria aqui embaixo, tanto no vermelho quanto tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, a gente vê também que é uma audiometria normal, não é isso? E a gente tem ali a audiometria aérea e óssea, todas duas muito semelhantes, muito parecidas, então a gente entende que está com uma audiometria normal, a pessoa está com uma ótima acuidade auditiva. Beleza? Passa para frente. Ok. E aí, então, aqui a gente tem a demonstração de duas audiometrias num gráfico só, para a gente comparar, tá? A gente nunca faz isso, tá bem? Mas para a gente comparar as duas. Então, vamos ver a audiometria normal aí. Estão observando qual é a audiometria normal, não é? A que está com o traçado reto, né? Não pontilhado, não é isso? A gente vê o ouvido direito ali trafegando entre menos 10 e 0 decibéis, né? E a gente tem o ouvido esquerdo também ali trafegando ali entre menos 5 e 5 decibéis, né? Um exame normalíssimo. Agora, observem a audiometria pontilhada. O ouvido direito, representado pelas bolinhas, tendo uma queda, um entalhe em 4.000 Hz lá embaixo. Vocês viram na definição que vai pegar primeiro 4.000 Hz, 3.000 Hz e 6.000 Hz, melhorando um pouco em 8.000 Hz. Depois é que o 8.000 Hz começa a cair, e aí então as frequências mais graves começam a cair também um pouco. Perceberam então a diferença? Esse traçado que a gente está observando aqui, que nos sons mais graves, 250, 500, 1.000 Hz, 2.000 Hz, está muito bem, mas que despenca em 4.000 Hz, 3.000 Hz, 6.000 Hz, melhorando um pouquinho em 8.000 Hz. Esse entalhe aí, bilateral,
né, tem tudo para ser um quadro de PAIR, correto? Vamos lá, pode passar? E aqui mostrando a evolução, depois de 5 anos, por exemplo, você tem aqui na orelha direita, você tem aqui, então, em vermelho, como estava no início, e depois de 5 anos, a queda que já teve. No início, absolutamente normal, indo até no máximo 20 decibéis ali em 4.000 Hz, e esses 4.000 Hz depois vão parar lá em 35 decibéis, já com 5 anos. Na orelha direita acontece mais ou menos da mesma forma. Estão observando esse comportamento? No início, um traçado mais ou menos linear. Com o passar do tempo, caindo lá em 4.000 Hz, 3.000 Hz, 6.000 Hz, dando esse entalhe ali. Muito sugestivo, muito característico de PAIR. Próximo. Então, aqui é como a coisa se comporta com o passar do tempo na exposição, né? Como a gente falou. Olha só ali, a gente tem, por exemplo, de 1 a 2 anos, ainda está ali em 10 decibéis, por exemplo, lá em 4.000 Hz, está lá em 10 decibéis, né? Mas com o passar do tempo isso vai caindo, 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 até que chega, então, em 35 a 39 anos de exposição, a gente observa, então, que o de 4.000 Hz para mais ou menos onde está, o de 8.000 Hz continua caindo um pouco, mas os sons mais graves caem com bem menos intensidade do que os sons mais agudos. Vocês estão entendendo o que acontece com a pessoa? A pessoa, então, ela começa a não ouvir mais os sons agudos, ou seja, tem dificuldade de ouvir os S's, tem dificuldade de ouvir os F's, tem dificuldade de ouvir os X das palavras. A gente tem muita dificuldade de ouvir, né? Nessa perda de agudos, né? Tem dificuldade de ouvir um passarinho cantando, não consegue mais ouvir um passarinho cantando. Ouvir uma música mais fina, tem que aumentar o som da televisão, porque não consegue entender as palavras, porque os S's estão desaparecendo lá da fala das pessoas lá na televisão. Ok? Pode continuar? E aqui é o máximo, como eu disse, o máximo que se pode chegar, né? Você perde no máximo em torno de 40 decibéis, em 500, 1.000, 2.000 Hz, e perde no máximo ali de 75 decibéis, em torno de 4.000, 3.000, 6.000 Hz, e com o passar do tempo também de 8.000 Hz. Tá certo? Então, esse é um traçado normal. Ah, Sávio, mas eu peguei um cara, o cara estava surdinho para poder conversar comigo ali. A fala humana está em torno de entre 500 mil Hz, né? E 2.000 Hz, né? Entre 500 Hz, 1.000 e 2.000 Hz. E estava lá embaixo e tudo mais. Cara, isso é um problemão, mas isso não está relacionado, possivelmente não está relacionado ao trabalho, porque não é o traçado esperado para esse tipo de audiometria. Ah, mas eu vi lá que é uma rampa, começa muito bem, o trem vai caindo, 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 até chegar em 8.000 Hz. Olha, bicho, isso aí deve ser uma presbiacusia, algum outro problema de audição dele, porque isso não é um traçado característico da perda auditiva induzida pelo ruído. Ok? Vamos em frente. Só que a gente vai complicar um pouquinho. Eu não disse que não tem o colchetezinho lá? E a gente tem que sempre prestar atenção para saber se a perda auditiva é neurosensorial. Como é que a gente vai saber disso? Né? É porque a gente precisa fazer a audiometria aérea, mas a gente precisa fazer também a audiometria óssea, para que a gente possa separar o que é neurosensorial do que não é neurosensorial, ou seja, condutivo. Né? Então, quando a gente faz a aérea e faz também a óssea, quando a gente faz os dois, e todos os dois têm uma queda, e essa queda não separa muito a óssea, é mais ou menos bem parecido ali, no máximo diferença de 10 decibéis, e isso significa que a gente tem uma perda neurosensorial. Ou seja, não tem nada impedindo o som de entrar pela via aérea, não tem nada impedindo o som de ser transmitido pela via óssea, porém não está sendo captado lá dentro da cóclea, lá dentro dela. Tá certo? Vamos para o segundo, é o segundo tipo, então, que seria o tipo condutivo. Então, o tipo condutivo, você tem o quê? Você tem a via aérea bastante alterada, porque tem alguma coisa impedindo o som de entrar e chegar até lá na cóclea, mas você tem a via óssea funcionando muito bem, porque ela manda a informação direto lá para a cóclea, né?
Então, o que o cara pode ter numa hora dessa? Olha só o traçado da via aérea, que é esse X aí azul, né? Olha só para você ver, a via aérea aí, né? Bem alterada, né? Bem para baixo de 25 decibéis. Olha a via óssea, ela está normal lá em 20 decibéis, né? E isso no ouvido esquerdo, não é isso? Porque o que está acontecendo com o ouvido direito? Está absolutamente normal. Audição absolutamente normal. Funcionando muito bem pela via aérea, funcionando bem pela via óssea. Isso significa que a gente está tendo algum problema na condução, está impedindo o som de ser captado, chegado lá na cóclea. Isso pode ser uma otite média, pode ser uma otite secretora, uma otite média secretora, você pode ter uma otosclerose, você pode ter uma desarticulação da cadeia dos ossículos, não conseguindo funcionar muito bem, você pode ter uma perfuração de tímpano. Deu para entender? Então, para terminar essa interpretação, vamos para o terceiro e último tipo de traçado que pode acontecer, que é o tipo mista. Ou seja, quando você tem o problema neurosensorial, ou seja, não está conseguindo identificar as coisas lá dentro da cóclea, mas você tem também essa alteração pela via óssea, porém um pouco melhor, um pouco mais entre aspas, né, mais normalizado do que o ouvido, do que pela via aérea. Então você fala, não, está tendo algum problema lá dentro e está havendo algum problema na condução. Então ela é mista, está havendo tanto neurosensorial quanto na condução. Isso vai acontecer quando o colchete, representando ali o gráfico da via óssea, e as bolinhas da via aérea estão numa diferença entre eles, no traçado entre eles, maior do que 15 decibéis. Aqui no caso, por exemplo, a gente está vendo aí que tem uns aqui até de 25 decibéis, né? A partir de 2.000 Hz ali, a gente está vendo que tem uma diferença de 20 decibéis, de 30 decibéis, 35 decibéis e por aí vai. Tudo bem, gente? Até aí deu para entender? Dá só um sinalzinho para nós aí. Dá um sinal para a gente de que entendeu. Beleza? Tá bom. Bem, vamos lá então. Próximo. E como eu disse a vocês, a gente faz também a imitanciometria ou impedanciometria. Não vou me arvorar aqui a fazer grandes considerações técnicas a respeito da imitanciometria, que reúne algumas pequenas técnicas numa grande conclusão. Tá? Mas vou direto lá ao gráfico que vem na imitanciometria, que vocês já devem ter visto. Pode passar, Mayra. Isso. O que a gente tem que estar atento aqui? Aqui são os vários tipos de gráfico que podem acontecer. A gente tem que estar atento se o gráfico, a alteração no gráfico é o gráfico tipo A. Ou seja, eu não vou aqui entrar em muitos detalhes, mas o gráfico tipo A é essa curva normal aí, que sobe bem pelo meio no zero ali e volta, e o ápice está sempre ali entre 0,2 ali e o 0,6. Se o ápice dele estiver entre 0,2 e 0,6 nessa escala vertical, significa que essa aí é uma curva que pode ser normal, mas também é a mesma curva que acontece na perda auditiva induzida pelo ruído, então você soma isso aqui, porque é neurosensorial, né? E nas presbiacusias também pode acontecer, né? Então a gente tem que somar isso aqui, a imitanciometria, ao gráfico da audiometria, então bate os dois. Só lembrem disso, o resto deixa, o resto ali vai te lembrar de várias coisas. As outras curvas ali vai poder ser uma rinite, uma disfunção da tuba auditiva, uma infecção, uma otite, né? Uma labirintite, uma otosclerose, uma perfuração de tímpano. O resto tudo pode ser qualquer outra coisa, que nós vamos acabar encaminhando isso para o otorrino. Mas o que é importante a gente saber é se a curva é tipo A. Se essa curva é tipo A sozinho ali, isso para nós significa que aquela alteração auditiva que a gente viu na audiometria, ela é realmente neurosensorial. Beleza pura? Guardem só isso, que é suficiente para a nossa interpretação. Tá? Pode passar? Muito bem. Então, caminhando agora para o final, a gente vai ver, então, o que se faz em termos de intervenção. Qual é o tratamento da perda auditiva induzida pelo ruído? Nenhum. Ponto. Ué, mas como nenhum? Nós não vamos tratar o ouvido? Não.
nós vamos prevenir que isso avance. E se tirar o cara da exposição a ruído acima de 85 decibéis, a grande maioria das vezes, né? Mas eu, como médico do trabalho, está com 78 decibéis, eu estou pedindo o uso da audiometria, por causa da susceptibilidade individual, que pode acontecer, raro, mas acontece. Então, a gente tem que fazer isso, agir preventivamente, né? Então, sempre orientar o trabalhador. Sempre, cara, não tem conserto essa sua audição, não. Está definido ali como a perda auditiva induzida pelo ruído. E a única maneira que tem de você salvar o que você ouve hoje é fazer uso adequado do protetor auricular, tem que fazer uso dele. Se for necessário, se a gente vê que tem muita emissão de ruído lá, a gente pode pedir uma ação de vigilância, nós vamos falar isso daqui a pouquinho, né? Pedir uma ação de vigilância lá para a gente tentar mitigar o ruído na fonte, a gente impedir, diminuir a transmissão na fonte, que é o mais importante, muito mais importante do que usar protetor auricular, né? E verificar também se a empresa lá tem o programa de controle médico de saúde ocupacional, e toda empresa que tem emissão de ruído, ela tem que ter um programa de conservação auditiva, com a periodicidade definida de troca, de higienização, de treinamento para o uso do protetor, da redução do ruído na fonte. Isso tudo precisa estar dentro de um organograma certinho, de um fluxograma. Precisa ter isso tudo aí, né? Então, o controle do ruído. Existem outras formas de a gente controlar ruído também. Reduzir a jornada, por exemplo, evitar as horas extras. É uma maneira que a gente tem de reduzir a exposição ao ruído, né? As pausas, a alternância no funcionamento das máquinas e por aí vai, né? A proteção coletiva sempre com enclausuramento da fonte, criando barreiras, uso de anteparos absorventes do som, da vibração sonora, né? Isolar os setores mais ruidosos e por aí vai, né? E o uso, claro, dos EPIs, que, como eu disse, não é a primeira opção, mas é a que a gente recorre de imediato para tentar salvar o que está o problema antes do resto e se ajeitando, né? Próximo. Então é isso. Continuando as condutas, a gente deve lembrar, é caso que a gente emite CAT? Sim, a gente emite CAT, mas o INSS vai afastar? Não, o INSS não vai afastar, porque a PAIR ela não provoca incapacidade pelo trabalho. Vocês lembram nas nossas conversas, que nas unidades de saúde, que eu falo sempre que o perito do INSS ele tem duas coisas a fazer? Primeiro, definir se a doença que a pessoa tem confere uma incapacidade para a função para a atividade que ela está fazendo. E segundo, definir se tem relação com o trabalho. Então, nesse caso aqui, a CAT é emitida e o INSS tem a confirmação de que de que existe ali, está acontecendo uma doença ocupacional. Ok. Isso vai ser importante para a estatística, para frente e tudo mais. Ok. Mas o perito não vai considerar isso uma incapacidade, porque ele vai falar desde que proteja adequadamente, não tem porquê a pessoa ficar afastada do trabalho, né? Não há uma incapacidade aí. Mas nós temos que notificar isso no SINAM, claro que temos que notificar no SINAM. Isso vocês todos sabem. A gente não notifica porque a gente não está conseguindo pescar o PAIR dentro das nossas atividades. Não conseguia até hoje, né, gente? Porque daqui para frente a gente vai conseguir, né? E sempre educar e orientar o trabalhador sobre os cuidados com a audição e o controle do agravamento da PAIR que já se instalou. Existe, se vocês entrarem lá, né, Protocolo de Complexidade Diferenciada do Ministério da Saúde, PAIR, vocês vão ter lá um protocolo que eu acho que precisava ser atualizado, que a última atualização dele deve ter... Foi 2000, me parece 2006 ou 2011, acho que foi 2011. 2011 ou 2006. Então, assim, a coisa que já precisa ser atualizada, né? E outra coisa que a gente pode fazer na nossa atividade, precisa fazer na nossa atividade, solicitar a inspeção dos ambientes de trabalho, comunicar ao Sereste, né, fazer a solicitação da inspeção de vigilância no ambiente de trabalho específico para isso. Nós vamos ver lá o funcionamento das máquinas, vamos ver se existe um controle de ruído, da emissão de ruído, se existe alguma forma de mitigar o ruído, se é feito o uso adequado, constante, correto, permanente da proteção auricular, né? Pode passar? E olha só, isso não morde, é muito fácil, não é tranquilo. Gasta um tempinho, mas cada dia que passa, quanto mais a gente faz, menos tempo a gente gasta, né? Contando, então, com a ajuda do auxiliar, fica mais fácil ainda. Porque a primeira parte da notificação, veja só,
A gente identifica qual é a nossa unidade, e depois identifica o paciente com o endereço dele. Pode passar? Na parte de baixo dessa folha, então tem ali a ocupação e a situação da pessoa no mercado de trabalho. Se ele é autônomo ou se ele é informal, parou por aí. Acabou já essa parte, né? Agora, se ele é empregado com carteira assinada, então a gente coloca aqui os dados, que é muito importante a gente ter os dados, né, o nome da empresa, o endereço da empresa, para que a gente possa mover uma ação de vigilância a partir dessa notificação, se for o caso, né? E logo ali embaixo, então, tem alguns agravos associados, tudo mais que a gente pode colocar assim, não ou ignorado. Ali no caso, o regime de tratamento é sempre ambulatorial, né? Eu digo, não tem nem tratamento, né? E o tempo de exposição ao agente de risco é importante a gente colocar ali, né? Pelo menos uma estimativa do tempo de exposição que a gente conversou com o paciente. Do outro lado da folha, pode vir a Mayra. Então, a gente tem ali mais alguns sintomas que são colocados, se é uma exposição concomitante a ruído, né? Se a exposição concomitante a ruído a algum tipo de produto, como a gente disse, medicamento autotóxico, solvente à base, tal, que a gente pode colocar aí. Esqueci de perguntar, caramba, põe ignorado, né? Manda ver, ok? Se é ruído contínuo, intermitente, né? Serve de pancada ou não, né? E ali marcado agora aqui com verde, então a conduta que a gente fez. Foi afastado do trabalho, é sempre não, né? Quase, acho que nunca peguei um que tenha sido afastado nesse sentido. E qual foi a conduta geral que a gente fez? Né? Assim, se teve, foi ou não teve nenhuma, né? Ou se a gente apenas fez a adoção ali, orientou a adoção de proteção individual, se emitiu a ACAT ou não, e se houve incapacidade ou não para o trabalho, geralmente é outro. Nesse caso aí, eu costumo colocar outro. Né? Muito bem, pode passar. Encerrando, então, um resuminho rápido, né, do que a gente, quando a gente suspeita da possibilidade de pair numa consulta. Lembrem-se disso, a gente pergunta para o paciente as queixas. Se a gente não perguntar sobre queixa relacionada, que a gente conhece, que são relacionadas a ruído, direcionar. E se a gente não perguntar sobre exposição a ruído, ele não vai se lembrar de dizer. Não vai se lembrar. Então a gente sempre deve falar. Olha, é impressionante, o cara acha até que foi picado por um marimbondo e por isso o ouvido está com zumbido, mas ele nunca vai lembrar do ruído no local de trabalho. Tá? Então, sempre direcionar isso, perguntar mesmo, fazer essa anamnese, tentando entender ali se há uma exposição significativa a ruído alto e o tempo que ficou. Se tiver mais de 5 anos, você já fala, opa, tem coisa aí. Né? E ver também, claro, os outros fatores ali que podem provocar alteração auditiva também, como o uso de medicamentos ototóxicos, exposição a substâncias ototóxicas. Tá bom. Vamos fazer a otoscopia para poder excluir alguma coisa condutiva que a gente consiga perceber até o ouvido médio, né, até onde a gente consegue enxergar no ouvido médio. E vamos, então, pedir a audiometria, que a gente pede ela sozinha, ela já vem vocal, ela já vem tonal e... minto, ela já vem aérea e óssea, né? Mas é bom a gente pedir audiometria tonal e vocal, porque o vocal também é pela inteligibilidade das palavras, né? E essa eu nem toquei no assunto aqui, porque o mais importante é a gente focar na questão da audiometria, nessa alteração audiométrica, tá? Para o caso da PAIR, tá bem? Bom, e aí então, você juntou as três coisas, você viu que a otoscopia está tudo bem, você viu que as queixas dele, que na história que você colheu desse paciente ali, tem uma exposição que você considerou significativa a ruído, e fez a audiometria, você vai falar, isso é sugestivo de PAIR ou não é? Olha, mas o traçado aqui, olha para você ver, está caindo em 4.000 Hz, 6.000 Hz, melhorando um pouquinho em 8.000 Hz, está indo além, né, dos 25 decibéis ali, assim, olha, ela é simétrica. A esmagadora maioria das vezes é simétrica, né? Então eu estou achando que isso aí tem a ver. Mas se vem alguma coisa meio estranha, meio discrepante na audiometria, mesmo com a pessoa estando exposta a ruído, bom, aí você vai falar com o Sávio, né? Você vai me mandar um WhatsApp, né? Ou conversar com a referência técnica sua lá, né, da saúde do trabalhador, né? Ou então você vai encaminhar para o otorrino, mas vai dizer para ele assim, otorrino, cara, tem alguma coisa a ver com PAIR isso aí? Pergunta literalmente para ele no final, olha, estou te encaminhando e tal, tem alteração audiometria, uma história de exposição a ruído. Apesar da audiometria estranha, tem PAIR?
pergunte, porque o otorrino vai conseguir investigar isso bem dentro da experiência dele. Então, se há dúvida, se você continuar com dúvida, se tiver dúvida, discutir, referenciar com o Sereste, fazer a investigação lá pela fono-otorrino, né, que vão lá confirmar ou não esse nexo para nós. Bom, se não é, de jeito nenhum, né, você fala, não, mas isso não tem nada a ver com o país, tem alteração audiométrica, mas não tem nada, nenhuma exposição a ruído na história dele, a otoscopia dele está normal também, tal, mas essa audiometria aí está muito estranha, não tem nada a ver com esse traçado que a gente aprendeu e tal. Não, orienta a prevenção. Se não tem nenhuma justificativa para isso, né, encaminha para o fono, para o otorrino, né? Porque o otorrino ali vai avaliar, ver se não tem alguma outra lesão importante acontecendo aí. Mas sempre peça contra-referência com o diagnóstico, sabe? Porque às vezes o cara acha uma PAI lá dentro da experiência dele, acaba localizando uma PAI dentro da investigação dele lá. Então, assim, é bom sempre a gente rever o nexo, pedir uma contra-referência com o diagnóstico, com o parecer diagnóstico do otorrino, da nossa amiga Isneli, craquíssima, grande parceira, e a gente então rever o nexo. Mas e se é realmente sugestivo de PAI? Aí a gente pode mandar ler, né? Orientar a prevenção, fazer essa investigação, se for necessário, solicitar a ação da vigilância à saúde do trabalhador, né? Solicitar, comunicar com a gente, pedir uma vistoria lá, vai ser muito importante, né? Para a gente evitar que isso aconteça de forma generalizada. Notificar no SINAM, avaliar ou não se devemos emitir a CAT, isso deve ser sempre discutido junto com o apoio do Sereste, né? A CAT, nesse caso aí, ela não tem... ela não, como eu disse, né, não vai determinar nada em termos de afastamento e tudo mais, mas vai informar para o sistema da Previdência Social de que existe um caso de perda auditiva induzida pelo ruído, né? E, claro, acompanhar o paciente. Tudo bem, pessoas? Espero não ter cansado vocês demais com esse calor e logo depois do almoço, né? Pode passar, Mayra. Eu estou deixando aqui, então, o meu e-mail, o meu WhatsApp, muitos de vocês devem ter, então, assim, registra aí, qualquer dúvida me fala, se quiser que eu mande algum material, posso mandar também, tá? Algum trabalho, links também lá de boas, de orientação também, tá? O que vocês precisarem, eu estou à disposição, tá bom? E aí, então, Mayra, volta a palavra para você, minha amiga. Sávio, então, muito Oi, obrigada. joia. Eu gostaria que, se o pessoal tiver alguma dúvida, podem postar no chat, tá? E nesse momento, vocês podem também, se preferirem, fazer a pergunta diretamente para o doutor Sávio. É um assunto complexo, né, Sávio? Esse é mais ou menos, né? Mais ou menos complexo. Complexo para quem tem o problema, viu? Isso é bastante complexo. Para quem tem a perda, né? É. Tá certo. Tá tudo tranquilo? Podemos contar com vocês em solicitar uma audiometria? Vocês podem, cara, isso vai ser muito legal, porque pode fotografar a audiometria lá na hora, mandar para mim e falar, Sávio, pedir uma audiometria, esse traçado aqui está tendo coisa acima dos 25 decibéis aí, cara. O que você acha que pode ser? E a gente pode trocar essa ideia aí, eu posso colocar até a Sneli na jogada, né? Porque ela é muito disponível, né? Um otorrino da rede já há bastante tempo também, ela pode também fazer, colocar a gente na jogada para conversar, trocarmos ideia a respeito, tá? Sávio, surgiu aqui uma dúvida da nossa Ah, colega da PSF Roseiras. Ela só está identificado assim. Existe alguma questão legal ao notificarmos uma empresa ao SINAM que teremos que responder? tá, entendi. A gente não notifica a empresa, né? A gente notifica, no SINAM, a gente notifica o agravo. Agora, claro que para notificar o agravo, o ideal, o correto, é a gente colocar lá, se tem um empregador, a gente colocar o nome do empregador. Não existe nenhuma implicação legal em relação a isso. Aliás,
a notificação no SINAM, nem o paciente sabe que a gente notificou, não é? E quando a gente pega, então, as notificações e observa e fala assim, olha, mas tem muitos casos de perda auditiva induzida pelo ruído num determinado ramo de atividade ou numa determinada empresa. Vamos fazer uma ação de vigilância lá? Né? A gente sempre vai como uma rotina do nosso trabalho e não com a informação de que um determinado paciente falou, disse que lá tem problemas e tudo mais. A gente nunca faz dessa forma. É sempre fazendo uma vistoria de rotina nessa empresa. Tá certo? Não sei se eu te respondi adequadamente ou se alguém do Sereste quer complementar. Ô, Fábio, só complementando aí, as meninas depois, se elas quiserem complementar, quando você falou das inspeções em ambiente do trabalho, né? Então, nessa dúvida aí, quando está diante do paciente, atendendo, ou mais de um trabalhador da mesma empresa, e que é colocado, que tem relação com o país, pode solicitar o Sereste, então os técnicos vão fazer a inspeção em loco, que aí a gente está falando da vigilância, né, para tentar também identificar, para propor ações educativas, né, tanto para os trabalhadores compreenderem essa dimensão e para a empresa também. Sim. Então, essa ação do Sereste. Né? E só lembrando, assim, reforçando, não há nenhuma implicação legal em notificar, mas o contrário tem. Tá? Não notificar tem uma implicação legal. Se a gente for ver dentro do Código Penal brasileiro hoje, não notificar uma doença de notificação compulsória ao SINAM poderia levar de 6 meses a 2 anos de prisão. Está lá, viu, gente? Não sou eu que estou falando, não. Está lá no Código Penal brasileiro. Além de notificar, é importante fazer as ações de vigilância e de prevenção. Né? Muito bem. Ok, então, mais alguma? Manda ver, gente. Pode perguntar. Pessoal? Eu penso que o pessoal agora não está com nenhuma dúvida a esclarecer, mas pelos contatos do Sereste e pensando também nas unidades e nos municípios da microrregião, cada município tem a sua referência, assim como cada unidade tem a sua referência também dentro do Sereste para poder questionar qualquer dúvida, né, após esse momento aqui de reunião. Então, pessoal, caso seja necessário, podem entrar em contato conosco. O doutor Sábio também deixou disponibilizado aí o número de telefone, o WhatsApp dele, ele é sempre muito solícito com quem faz o contato com ele. Então, basicamente é isso. Beth, quer falar mais alguma coisa? Beth, você quer finalizar? Eu quero agradecer, doutor Sábio, dizer que é sempre muito bom ouvi-lo, assim, dar uma aula para nós. Agradecer a equipe toda do Sereste, os profissionais que estão à frente e sempre discutindo, fazendo a promoção da saúde, a prevenção, a vigilância, né, tá? E os participantes, né, fiquei acompanhando aqui, que nós temos 41 participantes, estão variando. Isso é muito bom, né, ter os profissionais da rede nesse momento de agenda protegida para participar conosco. Pessoal, agradeço a todos pela presença. E aí, usem o conhecimento no dia a dia que nós estamos aí para trabalhar junto com vocês, ok? Então, obrigada. Boa tarde. Abraço a todos. Tchau, pessoal. Obrigada. Um abraço.